Um homem interromper o direito da mulher de falar é um machismo. Mas quem tem que querer ou não é ela, não o senhor. Ele manda na senhora? Você, como moradora de Copacabana, não é uma espécie mais desenvolvida do que um morador de favela. Vocês fazem operação todo dia e você defende essa palhaçada. Faço doutorado na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Que legal. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. E a senhora? Eu acho que a sociedade, ela tem uma parcela de culpa. Então, você não pode incriminar somente um garoto de 16, 17 anos, dizendo que ele é culpado por um ato que ele cometeu, seja ele criminoso ou não, porque ele tinha toda uma situação para não deixar que isso acontecesse. Se a gente não preveniu, porque a gente agora só quer castigar. Entendi. Então, um menor que estupra uma mulher que está indo para o trabalho 5 horas da manhã, a culpa também é dessa mulher que está sendo estuprada porque ela faz parte da sociedade. E esse menor comete crime por causa da sociedade, a vítima não é tão vítima assim, né? A vítima também é culpada? Se um menor agora chegar e te esfaquear, é culpa da senhora ou culpa dele? Pergunta para o defunto, para o morto, que ele vai... O morto não fala, mas o vivo fala, né? Se um menor comete um crime de homicídio, mesmo sabendo que ele vai ser punido, ele tem que pegar uma punição ainda maior, porque ele tinha ciência e mesmo assim ele quis cometer. Porque se ele ficar 30 anos dentro da cadeia, lá em Bangu 7, sabe quantas pessoas ele vai matar? Talvez ele mate seus companheiros, os outros assassinos. Mas uma pessoa que vai trabalhar 5 horas da manhã num ponto lá em Madureira, ele não vai matar mais. Interessante, eu acho engraçado como você interpreta. Acho legal essa maneira de agir, de interpretar os discursos. Isso é interessante, viu? É uma boa maneira de agir. A minha prevenção é evitar que pessoas se matem. É sim amar, como Jesus Cristo amou o ser humano. Como Cristo também, ele não pensou em criminalizar, mas ele pensou em perdoar e ele pensou, sim, em olhar para o outro como se fosse ele. A minha prevenção é pensar que muitas pessoas que hoje estão no crime é porque eu passei por elas e esqueci de enxergá-las. Então, o que Cristo fez quando o templo estava recheado de pessoas ruins? Ele deu carinho ou ele pegou o chicote e chicoteou as pessoas erradas? O que Cristo fez foi exatamente saber agir no momento certo. Então, agir no momento certo é criminalizar as pessoas que fazem coisas erradas. Eu acho que quando isso se aplicar, se um dia a proposta for aceita, ela não vai ser generalizada. Ela vai ser sempre para aqueles que são pobres, que não conseguem se defender. Aí, eu estudando mais ou menos sobre esse assunto, eu vi que não seria uma coisa ambígua. Entendi. Seria aplicada a todos. A senhora acha, então, que no Brasil há uma política de carceramento aos mais pobres? Sim, acho. Entendi. Lula é pobre ou é rico? Atualmente ele é rico, mas... Entendi. Ele foi preso quando era pobre ou rico? Rico. José Dirceu é pobre ou é rico? Rico. Barata é pobre ou é rico? Rico. Cunha é pobre ou é rico? Rico, mas isso é a maioria? Pedro Correia é pobre ou é rico? Todas essas pessoas que estamos falando são ricas, mas as pessoas em geral que estão encarceradas, todas essas pessoas, elas tiveram direito de por exemplo, de defesa? Todas elas se encontram presas atualmente? Sim, o devido processo legal existe justamente para isso. E caso a pessoa não tenha dinheiro, finança, existe o defensor público, pago pelo Estado para defender ela no devido processo legal. Então, a Lava Jato é a maior operação da Polícia Federal, não prendeu um pobre. Como que a senhora acha ainda que no Brasil não se prende rico? Não disse que não prende. Disse que eles não são a maioria. Acho que seja justiça. Sim, olha só, mas o Brasil, a maioria dos brasileiros são ricos? Com certeza não. Então, obviamente, a maioria dos presos brasileiros não serão ricos. É questão também matemática. Se a maioria das pessoas que aqui estão são negras ou pardas, a maioria dos presos serão pretos e pardos. Eu concordo, acho que... Oi. Pô, mas o senhor é namorado dela, correto? É o momento de falar da mulher. Eu acho que é interessante a mulher definir quando que é o momento dela ou não. Mas é ela que deve definir, o senhor não acha? Você não acha que o senhor está intervindo no direito da mulher? Eu acho que ela quer ficar, ela está conversando. Isso é um machismo, senhor. Isso é um machismo.
Não, se a senhora quiser acompanhar seu namorado, fique à vontade. Mas eu acho que um homem interromper o direito da mulher de falar é um machismo. Mas quem tem que querer ou não é ela, não o senhor. Ele manda na senhora? Quem define sua imagem é ele ou a senhora? Eu acho que o senhor está impondo o machismo. Machão da esquerda é complicado, né? O esquerdista machista pode, é ok? Eu acho assim, enfim, eu dei a minha opinião aqui. Você acha que sua opinião é certa? E se eu não achasse que minha opinião é certa, eu não falaria a minha opinião. Exatamente, eu também. Mas a gente tem que estar sempre aberto a, né, ao novo. Eu acho isso, eu vou pegar tudo que você me falou, vou estudar mais, aprofundar. E por enquanto, essa é a minha posição. Opa, te agradeço, obrigado pela educação. E olha só, nunca aceite que nenhum homem intrometa-se na sua vida. A sua vida depende exclusivamente da sua vontade, tá bom? Obrigada. Valeu. Mais do que punir, é você educar. É você fazer com que essas pessoas possam ser inseridas novamente na sociedade. Esse foi o princípio primordial. Sinceramente, isso é impossível. A cadeia não entra na cabeça do indivíduo, não entra no sentimento, nenhuma cadeia do mundo. A cadeia da Suécia, da Nova Zelândia, da Austrália, nenhum mecanismo do Estado consegue adentrar na vontade do indivíduo e fazer que ele muda. Isso é vontade particular dele. Ele sabe que é errado. Sabe por que ele sabe que é errado? Porque ele não comete um assassinato e fica no local. Ele comete um assassinato e foge, porque ele sabe que é errado. Não tem nada a ver com a educação. Ele não tem que aprender o que é gramática brasileira. Tipo de educação que eu tô te falando. É o que então? Qual tipo de educação? É um tipo de educação de consciência, de você entender que aquilo ali não tá... Que aquilo ali talvez não seja a sua única opção. Você acha que ele é um animal silvestre? Ele tem consciência que Não, dali não é acho errado. que seja um animal silvestre. Você, moradora de Copacabana, é melhor do que um morador de favela? Com certeza Você não. tem a consciência melhor do que um morador de favela? Não, mas eu tô inserida em Se outro você... ambiente. Outro ambiente de moradia, mas a consciência é a mesma. Você, como moradora de Copacabana, não é uma espécie mais desenvolvida do que um morador de favela. Ele tem a plena ciência que matar, que estuprar, que roubar é errado. Não é porque você mora em Copacabana, você tem uma consciência melhor. Talvez você tenha um ensino melhor. Talvez você conheça a gramática melhor do que um morador de favela. Mas ele sabe tão bem como você, ou talvez até mais, porque ele vive a realidade, não vive numa bolha, que matar, que estuprar é errado, e se ele faz porque ele quer, e não é por causa de falta de conhecimento histórico, é por vontade e mau caratismo dele. Não é à toa que a maioria dos moradores de favela não comete crime, a maioria dos moradores de favela são estudantes e trabalhadores. É uma minoria, é uma anedota que faz com que todo mundo seja, os pobres, os negros, os favelados, sejam banalizados por causa de uma anedota que pessoas, que moradores de Copacabana generalizam, fazendo como se todos eles fossem errados. Mas não, a maioria são certos, são pessoas boas e trabalham para o bem. Deve ser impingida a eles medidas socioeducativas e, por exemplo, colégio de educação integral, eles ser colocados em lugar, não em casas de detenção para jovens, que a gente sabe, na verdade, são escolas de criminosos. Eles chegam ali, eles têm contato com pessoas que já cometeram crimes muito mais graves, homicídios, e principalmente eles são obrigados praticamente para sobreviver a se envolver nas facções de tráfico de drogas. E quando eles saem, eles não podem abrir mão daquilo, eles em geral continuam. Então, deixa eu entender aqui. Uma pessoa que comete um feminicídio, estupra uma mulher, mata uma mulher, comete um crime de racismo, ele tem que ser protegido pelo Estado porque ele tem 17 anos, 11 meses e 30 dias? Não. Aí, esses crimes que você está falando são crimes muito específicos, né? Eu estou falando principalmente dos jovens que cometem pequenos furtos, que são pegos como aviãozinho de drogas. Os jovens que cometem, são crimes hediondos, eles já são submetidos a sistemas especiais. Desculpa, não. Inclusive, quando os jovens que cometem crimes desse tipo, ele não vai para coisas e é solto imediatamente como pequeno. Sabe qual é o tempo médio de uma pessoa que comete latrocínio? Um menor? 8 meses de internação. Bem, eu não conheço esse dado. Então, sabe qual é o tempo médio de uma pessoa que assassina um menor? 7 meses. Sabe qual é o tempo médio de um menor que estupra? 7 meses. A senhora concorda ou discorda com ela?
Concordo com a Eka. Ainda assim, eu acho que se é menor de idade, ele deve ter alternativas, não deve para o sistema, Então, um garoto de 16 anos, porque criança brinca de pique-esconde, criança brinca de pega-pega, criança brinca de subir árvore. Uma pessoa que mata, estupra, rouba, não é uma criança, é um monstro, é um marginal e deve sofrer como marginal. Se ele escolheu ser marginal, ele tem que pegar a pena de marginal e não uma pena de uma criança. Aí você acha que a gente tem que pegar todos eles e jogar no sistema prisional? Não, só quem cometeu o crime. Quem quer colocar todos eles no tráfico de drogas, no crime, é o Comando Vermelho, é o PCC. Eu, como cidadão, eu quero que as pessoas que cometeram crimes sejam presas. Eu não quero que todos os jovens sejam presos, não, de maneira alguma. Eu quero apenas que os jovens que cometeram crimes sejam presos. Qualquer tipo de crime? Não é qualquer tipo de crime. Não é qualquer tipo de infração. A gente tem um Código Penal. Até 4 anos é o regime aberto. Até 8 anos, semi-aberto. E acima de 8 anos é o regime fechado. É o Código Penal aplicado. Eu não quero que qualquer crime é cadeia. Não. O raciocínio lógico não é esse. A redução da maioridade penal vai fazer com que os jovens possam ser processados segundo o devido processo legal com leis penais e não sejam inimputáveis. Eu parei aqui para conversar com você que eu lhe considero igual a João Batista, a voz que clama no deserto. Poxa vida. Te agradeço. Olha só, o senhor é criminoso ou é trabalhador? Trabalhador. O senhor foi formado em Harvard, em alguma faculdade dos Estados Unidos, da Inglaterra? Não, sou formado, como se fala em espanhol, né, na faculdade da vida, na cancha, na Maca Paraguaia. Que bacana. O senhor falou que é camelô. O senhor é pobre, analfabeto? Sou analfabeto, nunca estudei. Nunca estudou? Tive a oportunidade de estudar. Que bacana. Já em algum momento da sua vida já matou, já roubou, já estuprou porque não teve educação? Nunca fiz isso. Porque a maior educação a gente tem em casa. Quem dá é o pai e a mãe. O professor não educa, ele ensina. Quem educa é o pai e a mãe. Pô, que bacana. Então o senhor sempre voltou a sua vida para o certo, independente de estudo. O senhor acha que a falta de estudo que o senhor não teve na escola atrapalhou o seu discernimento de saber que roubar é errado? Nunca atrapalhou. Jamais atrapalhou. Então o senhor tem a vida pautada no certo, porque assim o senhor quer. Não precisa entender de gramática, de história. Não que não seja interessante e importante, mas a sua vontade de ser uma pessoa trabalhadora vem de você e não da escola. Isso aí, a vontade de saber o que é certo e fazer o que é certo não vem da escola, não vem do professor, não vem da televisão, vem de dentro da gente. A gente já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Que bacana. Hoje o senhor, nesse sabadão, está curtindo, na praia, bebendo a cervejão, está trabalhando? Estou trabalhando, estou ali carregando 35 quilos de rede, sou paraibano, venho para o Rio de Janeiro vender rede, colcha de cama, tapete, sou trabalhador e sou um admirador seu. Opa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Vou colocar esse vídeo lá, hein? Valeu, chefe, que Deus te abençoe, hein? Esse é um homem, hein? Esse é um homem.